nomes de ninguém. Eu Tiago, sei do João Vitor, João Vitor, Thiago, Bruno e Thales. Bruno e Thales. Ok. Bom, nós entramos em uma matéria chamada Planejamento e Organização do Trabalho. Qual que é a necessidade dessa matéria? Qual que é a importância dessa matéria? É o seguinte, toda empresa, digamos assim, ela precisa ter uma forma de pensar, uma forma de se trabalhar. Eu acho muito errado, tem algumas pessoas que elas chegam e falam, minha bagunça é eu que entendo, o meu trabalho é eu que entendo. E não é bem assim que a banda toca, né? Então precisa de ter esse planejamento para todo mundo pensar junto, né? E um trabalho planejado, qual que é o benefício dele? Diminuir o retrabalho, ter menos gastos, o trabalho total é feito em menos tempo quando a gente planeja, né? Então, imagine só, eu vou construir uma casa, só que eu não sei quantas tomadas eu vou colocar nessa casa. Eu não sei quais são as ferramentas que eu vou comprar para utilizar nessa casa. Eu não sei quantos fios eu vou comprar para utilizar na casa. E eu vou deixando para comprar em cima da hora, quando eu vou precisando. E isso não é muito bom, né? Então, a partir do momento que você começa a se organizar, a partir do momento que você começa a planejar antes o seu trabalho, montar um projeto, ver quantas tomadas ver quando vai comprar as tomadas. Eu achei muito interessante quando trabalhei com projetos uma coisa. Uh, a gente construiu o prédio, a gente fazia toda a compra de material, toda. Só que esse material ele era entregue em momentos certos, no momento que a gente pedia, né? A gente planejava, olha, as tomadas é para entregar só dia 10, os condutores é para entregar dia 7. Por que isso, professor? Vai me diminuir a questão do estoque, a questão do meu trabalho de armazenar esses produtos todos. Por que a tomada vai chegar agora, sendo que eu estou levantando as paredes? Entende? Então preciso de um planejamento, por exemplo, para as tomadas chegar apenas no dia de colocar as tomadas. Para a gente chegar o condutor no momento que a gente for colocar o condutor e não antes. Imagine só, a gente está fazendo a estrutura da casa ainda e chegar os condutores. E aí vamos supor um prédio enorme que tem, tipo, eu tenho que comprar rolos e rolos de condutores, né? Então imagine só, eu tenho que armazenar tudo isso no meu almoxerifado para me utilizar só daqui a 3 meses, entende? Então, para ficar mais fácil para vocês, imagine só uma festa de aniversário. E aí você está organizando sua festa de aniversário e tudo mais, e aí você já compra todo o produto que vão ser utilizados na festa de aniversário. Refrigerante, cerveja, bolo. E aí você já deixa tudo na geladeira, armazenado, que seu aniversário vai ser daqui a 2 meses. Você vai conseguir consumi-lo direito? Não, entende? Então por isso que precisa ter uma estrutura dessa organização. E a própria organização em si, ela precisa entender que eles têm que trabalhar em equipe. Não é porque, vamos supor que eu estou trabalhando com o Thales. E aí não é porque eu trabalho com o Thales que eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não. Tem que fazer do jeito da empresa que o Thales ele consiga fazer o mesmo trabalho que eu, se eu faltar, no caso. Um dos grandes erros, por exemplo, quem trabalha em secretaria, vamos supor, é pegar os documentos todos e guardar onde essa pessoa acha que deve ser guardado. Não. Na empresa tem que ser tudo organizado para o Thales saber, por exemplo, mesmo se eu faltar, aonde fica a chave de fenda, aonde fica condutores, o que faz aqui, o que faz ali, para ficar um trabalho mais organizado. Hoje eu vou mostrar para vocês um programa muito interessante, ele é muito necessário. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui ele. Eu acho que todo mundo que trabalha em empresa já ouviu falar desse programa.
Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com os senhores. Estão vendo aqui meu programa, o Word aqui? Sim. Estamos Sim, sim, né? professor. Então, bora lá. Antigamente, existia um programa chamado 5S. Eu vou tirando aqui. Antigamente era um programa chamado 5S. O que visa os 5S? Ele busca reeducar pessoas, modernizar a organização e busca de melhoria dos ambientes, recuperar valores, por exemplo, e cuidar da saúde e segurança do trabalhador. Esse programa, esse programa dos 5S, ele foi implantado lá pelo um japonês, ou chinês, não lembro mais, eu acho que é japonês. E aí, esse japonês, Japonês, professor. japonês, né? O japonês, eu não sei falar o nome dele, então vou chamar de japonês. Ele buscava reeducar pessoas, fazer de uma forma que esse seu programa pudesse ser desenvolvido e pudesse ser conscientizado a todas as pessoas que trabalham nas diversas áreas da empresa, sabe? Para que pudesse ter um trabalho um pouco melhor. Com o passar dos anos, os 5S foi acrescentado mais 2S e hoje tem 7S. Então hoje o programa completo desse japonês aí é 10S. São 10S que a gente vai estudar hoje, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou passar programa por programa e a gente vai comentar um pouquinho dele, tá? Então, a gente vai falar sobre os 5 primeiros, que ele visava muito a organização da empresa. E os 5 últimos, ele volta muito para a saúde do trabalhador. Aliás, os dois últimos, os dois depois dos 5, voltam muito para a saúde e depois volta muito para a empresa em si. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 10S. Então, vamos falar primeiro sobre os 5 primeiros. O primeiro é o seguinte: senso de utilização. O que é organizar de um senso de utilização? Tem como objetivo separar por grau de utilização, tipo ou tamanho. Por exemplo, vamos supor que nós vamos montar um quadro elétrico. E aí, esse quadro elétrico eu vou precisar de quê? De uma chave de fenda, de um alicate, de condutores, de materiais, etc. Só que eu vou separar esses materiais, sabe? Por exemplo, eu vou colocar apenas o que eu vou utilizar próximo ao meu quadro, para mim utilizar o meu quadro, entende? O que a maioria das pessoas faz é o seguinte: vai cortando fio, vai jogando fio lá pro lado e vai deixando, aí vai virando aquela bagunça do nada. Não. O fio que não for utilizado agora, ele vai para a caixinha dele, ele vai só tirado quando for utilizado, né? As questões de limpeza, por exemplo, se eu não vou utilizar mais aquela chave de fenda, eu vou guardá-la, né? Então, esse senso de utilização, a importância dele é essa: separar por grau, tipo, tamanho. E a gente pode acrescentar em tudo, por exemplo, em um escritório, né? Quais são os papéis que eu mais utilizo eles? Eu vou colocar eles mais próximos, por exemplo, da porta, vamos supor assim, do armário, porque fica mais fácil para mim pegá-los, né? E o outro, que é um pouco mais que eu quase não utilizo ele, eu vou deixar lá pelo fundo do armário. Agora vamos supor, eu coloco um monte de coisas que eu não utilizo na frente do armário, na porta do armário, e as que eu mais utilizo eu coloco lá no fundo. E aí, o que vai acontecer? Até você pegar essas coisas, vai fazer uma bagunça, vai demorar e tudo mais, entende? Então, o senso de utilização é essa: deixar mais fácil o que você sempre utiliza e o que você não utiliza, você deixar um pouquinho mais longe, afastado, né? Porque você não vai utilizar todos os dias. Peguem aí, por exemplo, o guarda-roupa de vocês. Separar as roupas que você mais vai utilizar no seu dia a dia, deixá-las em um setor do armário um pouco mais fácil de organizar, de pegar, de encontrar elas. As roupas de sair no canto, as roupas de utilizar em casa em outro canto, né? Agora imagina só, eu coloco uma camisa de sair junto com uma camisa de malhar, uma camisa de ficar em casa, uma camisa, sei lá, de outra coisa, depois vem de sair de novo. E aí, quando eu vou querer sair, e eu vou escolher as minhas camisas de sair, eu não sei onde é que elas vão estar.
Eu vou ter que passar por todas as camisas até eu encontrar que eu quero sair, entende? Agora é o seguinte, se ficar só no canto, só numa área do guarda-roupa, o que eu vou sair, uma outra área do guarda-roupa, a camisa de malhar, uma outra área do guarda-roupa, a camisa de ficar em casa, eu economizo trabalho, por exemplo. Então, quando eu vou só sair, eu já vou naquele canto específico e eu pego as camisas só de sair, entendeu? No Senai eu tenho muita dificuldade. A gente aplica os 10S no Senai, mas no Senai eu tenho muita dificuldade com os alunos. Por quê? Eu tenho que fazer eles entender que, por exemplo, as ferramentas, né? As chaves de fendas têm que ficar todas juntas no mesmo canto, as chaves Phillips todas juntas no mesmo canto, a, o alicate todos juntos no mesmo canto, separado por tipo de alicate, né? Então os alunos, eles só querem guardar porque eles estão apressados e estão com preguiça. E não é bem assim. Imagine só, eu tenho o meu armário lá de ferramentas e eu deixo ela toda bagunçada, chaves de fenda junto com chave Phillips. Vocês não concordam comigo que vai demorar um pouco mais para me achar e organizar o meu trabalho? Então, esse senso de utilização, o CIRI, ele serve justamente para isso, para a gente ter esse senso de utilização. O que eu vou utilizar para trás o trabalho? Isso vai me trazer alguns benefícios, por exemplo, maior, opa, maior senso de organização e economia, reaproveitamento de recursos disponíveis na empresa, liberação de espaço para os devidos fins, aumento de produtividade de pessoas envolvidas, menos risco de acidente no local de trabalho, evita as compras desnecessárias, porque eu sei exatamente o que tem na minha empresa, e combate bastante a burocracia. Eu lembro quando eu entrei no Senai aqui de Lusiânia, a Rose, que é a secretária, ela não tinha autonomia para mexer nos papéis, nos documentos do Senai, né? Porque ela não era coordenadora. E aí tinha muito armário mesmo, cheio de papel antigo, cheio de solicitação de alunos e tudo mais. Quando eu me tornei coordenador, que eu peguei essa autonomia, eu peguei tudo e separei. Joguei no lixo o que era de aluno de 10 anos atrás, organizei de um lado somente certificados, do outro eu coloquei somente diário de professor e etc. O que aconteceu? A gente conseguiu ter um espaço muito, muito maior na secretaria. A gente conseguiu desenvolver a secretaria muito melhor e o trabalho da Rose ficou mais fácil, né? Então, isso foi a utilização do primeiro S, que é muito importante e é obrigatório utilizar no nosso laboratório, tá? Então, vamos supor, você está fazendo uma aula prática e você arrasou na aula prática. E aí você vai me perguntar por que você tirou nota baixa. É por esse senso aqui, esse primeiro senso aqui, tá? Ele vale nota comigo no laboratório. O segundo senso é o senso de ordenação, que é chamado Seiton. O que é o senso de ordenação? Ordenar a consequência natural e arrumar aquilo que se utiliza, aquilo que é necessário na quantidade certa, na hora certa e no local adequado, né? É igual eu falei para vocês naquele exemplo lá do meu trabalho, né? Que eu fazia projetos, né? Então o material, só chegava o material na hora que eu precisava, só vinha o material na hora que eu precisava, né? Não vinha em todos os momentos. Uh, a questão do armazenamento também. E tudo isso reduz o tempo de busca do que se precisa, diminui a necessidade do controle de estoque, né? Material em estoque é dinheiro parado. O pessoal fala muito isso, né? Então a gente tem que sempre movimentar os materiais. Facilita a movimentação interna, evita compras desnecessárias, danos, objetos estocados, aumenta a produtividade, evacuação rápida no caso de perigo. O terceiro senso é o senso de limpeza, o seiso. Qual que é o objetivo desse senso aqui? É o que ele já fala, ele vê a limpeza, mas não é abaixo só tirar o pó e a sujeira. É importante cada um de nós utilizar um equipamento, ferramenta, veículo, máquina e deixar limpos, em boas condições de uso. O contexto desse senso seria zelar pelo patrimônio, a conservação e a limpeza do que utilizamos. Então a gente tem que sempre privar não. A gente tem que sempre pensar na questão da limpeza do ambiente, né? Ter um ambiente limpo, ter um ambiente sadio,
ter um ambiente organizado, né? Vamos supor que eu tenho um carro e esse carro ele tem que ser dado manutenção. Eu trabalho numa empresa que eu tenho que pegar esse carro e eu tenho que levar para a área de poeira, essas coisas, né? Se eu não dar manutenção, uma limpeza nesse carro, provavelmente ele vai ter algum problema, certo? Da poeira entrar no motor e etc. Então esse terceiro senso ele visa justamente isso. Ele visa a questão da limpeza. O que vai acontecer se a gente trabalhar com esse senso? Vai ter um ambiente mais agradável, sadio. Já ficaram no quarto de vocês quando está muito bagunçado, cheio de roupa no chão? Não dá uma agonia? Ajuda a prevenção de acidentes, melhora a preservação de equipamentos, proporcionando mais vida útil, né? Por exemplo, dá uns 5S, uma limpeza, por exemplo, nos ventiladores, diminui o desperdício, previne a poluição, melhora a imagem interna e externa da empresa, ok? Então, tudo isso vem com o terceiro senso, que é o de limpeza, que também encontra com o quarto senso, que é o de saúde e higiene, Seiketsu. Parece que eu tô falando um chakra do Naruto. Verifica o espírito e o programa que está sendo absorvido. Ou seja, ele checa o resultado parcial de toda a empresa. Checar os banheiros, refeitórios, oficinas, áreas operacionais, se esses locais estão em ordem, se o programa está sendo bem cumprido, né? Qual é o benefício dele? Prevenção de acidente, elevação dos níveis de satisfação e motivação pessoal, preservação e controle do estresse, melhoria na qualidade de vida, economia, combate de incêndio, ou combate de incêndio não, combate à doença. Acho muito interessante que algumas empresas, nesses censos de saúde e higiene aqui, eles aplicam, por exemplo, ginástica laboral, eles aplicam a higienização nos banheiros das empresas, aplica, ou agora com a pandemia, né? Eles aplicam a questão da higienização com álcool em gel e etc. Então, eles trabalham fielmente na questão da saúde dos funcionários em si, da empresa em si. E o quinto senso, que ele era muito importante, que é o de autodisciplina. O que é esse senso? É você trabalhar de uma forma que você possa ser autodisciplinar em fazer esses quatro anteriores, entende? Então não basta só você saber dos quatro. A autodisciplina, ele deve ser empregado tipo para exigir às pessoas constante aperfeiçoamento no ambiente de trabalho, disciplinado, e à medida que é mais importante, que é garantir a qualidade. Então ele vai te forçar a sempre fazer os outros quatro. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente tinha que dar manutenção nas ferramentas todo mês. Lubrificar alicate, verificar se a chave de fenda estava quebrada ou não, dar manutenção preventiva em algumas outras ferramentas melhores e tudo mais. E esse quinto senso aqui, como que a empresa fazia? Todo mês ela falava o seguinte, ela mandava uma etiqueta, uma cor de etiqueta. Vamos supor, eu peguei um alicate, eu dei manutenção nele. E setembro, a cor do setembro é vermelha. Então todo mundo que deu manutenção no alicate tinha que colocar a etiqueta no alicate vermelha. Se eu encontrasse um alicate ainda com a etiqueta verde, queria dizer que aquele mês o funcionário não fez a manutenção no alicate. Então o alicate ele não pode ser utilizado ainda, para prevenir o acidente, inclusive, né? Então o funcionário levava uma multa. Então, através das etiquetas, que os técnicos de segurança conseguia verificar se estava todo mundo cumprindo, se autodisciplinando na questão da manutenção das ferramentas que eles utilizavam. Por exemplo, no cinto de segurança, eu tinha que fazer todo mês uma avaliação dele. Então, vamos supor que eu estou com um cinto de segurança que eu não dei uma avaliação nele desde junho, por exemplo. E aí eu subo. O que vai acontecer? Será que ele está propício para mim utilizá-lo? E às vezes pode acontecer um acidente, entende? Então, quando a empresa colocou lá a questão da cor da etiqueta, se eu visse o cinto de segurança estava na cor errada do mês, eu poderia autuar o funcionário por isso, né? Então, eu achava muito interessante esse senso de autodisciplina daquela empresa específica. Alguma dúvida até aqui? Não, não. tudo tranquilo. Tranquilo, Ei, né? Dá pra Ricardo, entender tudo. Pode falar.
Boa, professor. É, lá na obra, né? Tipo, na hora que eu cheguei lá, a moça explicou isso aí tudo. Aí, tipo, quando eu cheguei lá na, no meu local, assim, né? Porque tem o local de manutenção lá. Aí eu já coloquei em prática já, porque as ferramentas estavam todas desorganizadas, sabe? Aham. Aí já tinha colocado em prática já. Que, assim, até facilitou bastante, né? Que eles arrumaram aqueles negócios tipo de ventilação. Aí foi Uhum. mais fácil para eles achar as ferramentas. Isso aí. Então, os 5S, eles eram muito aplicados à empresa. Com o passar dos anos, foi desenvolvido mais S. Com o passar do tempo, foi desenvolvido mais itens para acrescentar nesses 5S. Então, o sexto S, que foi acrescentado depois, é o chamado de senso de determinação de união. O que ele vem falar? Prega a participação dos gestores, os diretores, coordenadores, quem é gestor de equipe, em parceria com a união de todos os empregados. A chave do senso são motivação, liderança e comunicação. Ou seja, trabalho em equipe. Esse sexto item aqui, ele fala justamente que uma empresa ela precisa de trabalho em equipe, certo? Qual que é o benefício dele? Aumento de confiança dos empregados, maior compromisso de todos os empregados visando os resultados desejados, melhorias nas relações interpessoais, né? Talento, retém talentos também. Lembrem de uma coisa, esse senso aqui ele precisa ser trabalhado principalmente, primeiramente com os gestores, tá? Então, gestores que eles vão pensar de uma forma como motivar a equipe a trabalhar, a sua equipe a trabalhar em equipe, motivar, liderar, comunicar, né? A questão da comunicação em si. E trabalhar em equipe não é só você falar, vamos trabalhar em equipe, ponto. Não. Tem todo um trabalho por antes, porque são pessoas diferentes, são situações diferentes, são realidades de vida diferentes, né? Então, trabalhar em equipe, muitas das vezes tem que engolir muito sapo, tem que entender o lado do outro, né? Então, esse senso aqui, ele é bem complexo de ser trabalhado, porque a gente trabalha com pessoas, né? O sétimo S, que ele é muito importante, ele vem de senso de treinamento, Shido, é o nome dele. Visa o treinamento, peraí, ele visa o treinamento profissional e da educação do ser humano, permitindo qualificar o profissional, engrandecer o ser humano, que possa ter mais empregabilidade. Ou seja, treinamentos. Eu, como professor do Senai, eu sempre tenho que estar fazendo curso, sempre. Por quê? A todo momento muda bastante a realidade de sala de aula. Tem 12 anos que eu estou em sala de aula. E nesses 12 anos de professor, a todo momento, eu não dou a mesma aula de 12 anos atrás, por exemplo. Tanta coisa já mudou. Os meus alunos de 12 anos atrás tinham uma necessidade. Vocês têm um outro tipo de necessidade que eu tenho que me aperfeiçoar. Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem mais próxima de nós. A pandemia agora nos obrigou a rebolar, nos obrigou a gente fazer um novo treinamento. Como dar aula através do Teams, como eu vou cobrar dos alunos a participação, como que eu vou motivar os alunos, como que eu vou explicar de uma forma melhor para os alunos, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, que eu vou desenvolver. Por exemplo, aquele site lá do Senai que eu mandei ontem para vocês. Uh, como que eu vou explicar, por exemplo, como que eu ligo o motor através do Teams agora, né? Então, eu preciso de um treinamento agora, né? Então, todo momento, um profissional ele tem que ser trabalhado, tem que ser treinado, né? Vamos supor que você é um profissional da área da elétrica. Eu, quando me formei na elétrica, não era utilizado muito, por exemplo, um aparelho chamado Softestar. Eu nem aprendi sobre ele, né? E inversores de frequências tinha bem antigos. E também, na época que eu me formei, a informática não era tão avançada como era hoje. Por exemplo, não tinha tutoriais no YouTube, o YouTube estava começando naquela época, né?
Então, não tinha pessoas que faziam tutoriais. Geralmente os tutoriais eram todos em inglês, né? Então, eu tive que estudar muito em livros, né? Com o passar dos anos, eu tive que melhorar um pouquinho mais, eu tive que entender um pouquinho mais os equipamentos que estão chegando, principalmente da elétrica. Gente, todo ano parece que sai uma atualização, um novo inversor de frequência, uma nova software star, um novo CLT. Eu tenho que treinar sobre eles, eu tenho que aprender sobre eles, entende? E vamos supor que o Bruno se forma no Senai e a gente utiliza um tipo de motor. Mas ele vai trabalhar lá na Albra, é um outro tipo de motor. Então ele vai ter que fazer um treinamento específico para ligar aquele motor específico. Por isso que eu trabalho muito nisso daqui em vocês, falando a questão do se vire, entende? Por exemplo, não tá dando certo, cara, se vira. Procura o erro, procura falha, dê seus pulos e tudo mais, porque você precisa se virar. Porque na empresa, na verdade, eles vão te entregar o manual e você vai ter que se virar para poder ligar a máquina, entende? Então, esse senso de treinamento é justamente isso. Sempre está em treinamento, em desenvolvimento pessoal. Então, depois do 5S, foi colocado esses dois: determinação e união, que é trabalho em equipe, e treinamento, que ele visa principalmente os profissionais. Depois, com o tempo, foi colocado mais três, que é voltado para a indústria, para a empresa, né? Que o oitavo, o que é esse oitavo? É o senso de economia e combate a desperdícios. Com o passar dos anos, a gente foi começando a observar, as empresas foram começando a observar que o mesmo trabalho poderia ser feito com menos desperdício. Por exemplo, se eu estou no Senai, vamos pegar o Senai. O Senai é lá em Anápolis, ele é um prédio que tem, vamos supor, 80 profissionais trabalhando lá. Ok. Mas vamos supor que cada um dos professores fique em uma sala específica. Vai utilizar ar-condicionado, vai utilizar iluminação, né? O que vai acontecer? Vai ter um gasto muito maior de energia. Mas se eu pegar os professores e colocar todos numa mesma sala para utilizar o mesmo ar-condicionado, a mesma energia e etc., vai ter um menos desperdícios e o mesmo trabalho específico, entende? Então ele não é só visando a questão do resultado, do dinheiro da empresa em si, a economia da empresa em si, mas ele também é visando a questão do combate, aliás, da preservação da natureza em específica, né? Por exemplo, se eu vou gastar muita água para lavar um carro, ou uma calçada, ou alguma coisa nesse sentido, por que eu não posso reaproveitar uma água, por exemplo, de alguma outra coisa? Entende? Por exemplo, eu vou reaproveitar a água da lavanderia para aguar as plantas, que é uma água que eu ia jogar fora, entende? Então, esse senso de economia e combate a desperdício ele é muito importante para as empresas hoje em dia, ok? Se eu vou sair da sala, eu tenho que desligar a luz, né? Então, como é que eu faço isso? Geralmente, as empresas têm investido muito em sensores, né? Quando eu tenho sensores de presença, a luz fica ligada. Quando eu saio, a luz desliga, né? Para evitar a questão do esquecimento. Alguma dúvida? Professor, desculpa interromper. Não, O tranquilo. Hermes está pedindo para eu aceitar ele, porque ele está tentando entrar na aula e não está conseguindo. Não apareceu aqui o Hermes, não. Aham. Ele não está aqui na lista de espera, não. Ok. Continuando, o nono senso é um senso de princípios morais e éticos. Foi acrescentado isso para quê, professor? Por quê? Ter ética e ser capaz de voltar os esforços para o objetivo mais nobres e importantes da empresa. A empresa deve definir os padrões de conduta para cada empregado. Por exemplo, no Senai tem uma cartilhazinha de ética, né? Como o professor deve lidar, como o professor deve trabalhar, por exemplo, né? Porque imagine só, se eu não tiver um padrão de conduta na empresa, se eu não tiver esse padrão de conduta aqui, cada um for vindo trabalhar da sua forma, como que eu vou falar o que é certo e o que é errado para aquele profissional, para aquele funcionário? Então, cada um vai achar que vai fazer o trabalho de uma forma específica porque ele acha que é daquela forma específica. Principalmente quem nunca teve contato com a indústria. Por exemplo, vocês nunca tiveram contato com a indústria. E aí vocês entram lá na indústria e vocês acham que fazer tal trabalho é igual você fazer na casa de vocês.
Ou então vocês fazem tal brincadeira na indústria, na empresa, é de boa, porque vocês fazem a brincadeira com o seu amigo. Por exemplo, eu chego no meu amigo e meto a mão na bunda dele. Aí eu chego no meu chefe na empresa, posso fazer isso? Não. Temos um padrão de conduta aqui. Então a empresa, primeiramente, ela tem que colocar, explicar e treinar os funcionários a questão do padrão de conduta. Após isso, aí sim a empresa pode cobrar ou dos seus funcionários. Então por isso que existe a integração, para cada um ele conhecer o padrão de conduta de cada empresa específica, ok? Então ele é muito importante. Qual é o benefício disso? Empregados mais comprometidos com o resultado da empresa, procurando agir com ética perante a própria empresa, clientes e fornecedores. Vamos pegar uma coisa que não ética, que sempre acontece em muitos lugares, muitos lugares mesmo, bater ponto um para o outro. Pode acontecer isso, professor? Não. Você não está trabalhando porque o fulano vai bater ponto para você. Entende? Então, muitos profissionais falam, mas eu não estou aqui na empresa eu estou fazendo a mesma atividade do que eu estivesse fazendo em casa, né? Então, eu não vou, eu vou bater meu ponto aqui e vou para casa para dormir. Pode acontecer isso? Não. Por exemplo, vamos pegar aqui mais fácil. Eu, Ricardo, né? Tem algum dos coordenadores lá de Anápolis ou a diretora aqui na sala de aula com vocês? Não. Alguém sabe que eu estou dando aula para vocês? Eu posso falar que eu dei aula para vocês e combinar com vocês, não dá. Aí eu falo, olha, gente, fingem que eu estou dando aula e eu finge que estão assistindo aula e eu finge que sou professor, se alguém perguntar. E aí, e a gente vai seguindo a vida desse jeito, que é melhor para a gente dormir até mais tarde, a gente vai receber por isso, vai estar tranquilo. Mas isso Mas isso é uma questão ética? Isso é ético fazer isso? Não. É moral fazer isso? Também não. Então, por pensar no comprometimento com a minha empresa, eu tenho que entender que eu tenho que dar minha aula todos os dias, por exemplo, ou mandar conteúdo todos os dias para os meus alunos para desenvolver eles. Isso é um princípio da empresa, entendeu? Alguma dúvida até aqui? Não, deu Não, pra né? entender tudo certo. E por último, é um chamado senso de responsabilidade social. Cara, isso está ficando sensacional. Por quê? Essas outras para trás, as 5 primeiras era organização, como eu falei para vocês, do ambiente de trabalho para produzir melhor. Depois veio duas, que era para trabalhar com a equipe a própria equipe, motivar o profissional, né? Trabalho em equipe, centro de treinamento, né? Que é para motivar quem está trabalhando, o próprio profissional. Então, primeiro visou a questão, os 5 primeiros visou a questão da produtividade, o sexto e o sétimo visou a questão do próprio profissional em si, o oitavo e o nono visou a própria empresa e o décimo também. Mas o que é um senso de responsabilidade social? Ele vai muito mais além do que pagar imposto, tributos e cumprimento de legislação de trabalhista e ambiental. A empresa e seus funcionários devem ter compromissos na sociedade. Incentiva a empresa, juntamente com seus funcionários, para a realização, por exemplo, de trabalho voluntário, atendendo entidades carentes, por aí vai. Esse décimo aqui, ele é visado a visão da empresa, o que as pessoas enxergam a empresa. Bora pegar aqui uma empresa, vamos pegar aqui, por exemplo, a Flora. A Flora, ela tem um trabalho voluntário de plantação de ipês, plantação de plantas, né, de árvores. E aí é um trabalho de responsabilidade da Flora, né? Para ficar mais fácil para vocês, existe um site pornô, que eu não vou falar qual que tantos vídeos pornôs que as pessoas assistem, eles plantam uma árvore, acredita? Então, até um site pornô, ele está, uh, ele está visando um pouco mais a questão da responsabilidade social, cuidar do meio ambiente. Vamos supor, eu tenho uma empresa que essa empresa ela é voluntária em um abrigo de moradores de rua, por exemplo. Então, quem for comprar aquele material daquela empresa, ele sabe que vai estar ajudando. Por exemplo, tem não lembro qual que é a empresa, que a cada tantos materiais que são comprados, eles pegam parte do seu dinheiro e doam para o hospital de câncer. E aí você
que vai comprar esse material, vamos supor que é um refrigerante. Você vai preferir comprar um refrigerante que não tem contribuição nenhuma para o hospital de câncer, ou você vai comprar um refrigerante que você pode ajudar no hospital de câncer? Esse segundo, entende? Você vai ter uma visão maior. Eu comprei uma calça, deixa eu pegar aqui para vocês, só um minuto. Parar de compartilhar minha tela aqui para vocês me verem. Eu comprei uma calça aqui. Estão me vendo, né? Eu comprei essa calça aqui, não vai dar para vocês verem direito. Ela veio da Tailândia. Tá vendo aqui? Ela é meio boca de sino e tudo mais. Ela serve para yoga, né, na verdade, sabe? Ser uma calça um pouco diferente. E me chamou muita atenção quando eu comprei essa calça, porque o material dessa calça é o material reaproveitado, digamos assim. É o material, não é reciclado, mas é um material que não prejudica tanto a natureza. É de um processo diferente. Aí quando eu vi essa calça, eu achei ela bonita e eu vi todo esse processo, eu, caramba, que interessante, eu vou comprar. Aí eu comprei essa calça justamente por isso, pelo esse impacto que ela tem com com a questão da natureza, certo? Então, por exemplo, por que alguns atores, alguns artistas, eles são embaixadores de ONGs, essas coisas? Porque a imagem deles melhora. Se a imagem deles melhora, eles ganham mais trabalhos específicos. Vamos pegar aqui, por exemplo, Angelina Jolie. Ela tem um trabalho incrível na África, ela tem vários trabalhos sociais. Isso para a imagem dela, quando a gente olha para Angelina Jolie, a gente fala, nossa, que grande mulher. E as empresas, qual que é melhor? As empresas investir em uma atriz que não tem nenhuma responsabilidade social, ou a empresa investir em uma pessoa que já tem uma responsabilidade social e já faz alguns trabalhos. E é muito interessante, é muito bom para a empresa ser vinculada a esse tipo de trabalho. Está dando para entender? Então, a imagem da empresa ela cresce também. Então, esse 10º senso é para esse desenvolvimento da própria imagem da empresa. Eu, particularmente, eu sou embaixador de uma ONG lá em São Paulo que doa comida para moradores de rua. Então, no Senai específico, lá na direção lá em cima, eles gostam muito de associar, às vezes, a minha imagem ao Senai. Por quê? Porque eu já tenho um trabalho social. E quando é associado ao Senai, o nome do Senai também cresce com o meu trabalho social. Entenderam? Então o pessoal vai falar, o Ricardo, mas é professor do Senai e faz esse trabalho social. Então o Senai, ele apoia o Ricardo, entende? Então a gente acaba que a gente cresce um pouquinho aí, ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Não, Não? Não, professor, tá tranquilo. Então, maravilha, então. Agora, atividadezinha para vocês. Hoje é quarta-feira, né? Então eu não vou poder cobrar ela amanhã, infelizmente, mas eu vou cobrar ela segunda-feira. Não, A professor, mãe de faça vocês... atividade. Hã? Nada, Não entendi. nada, pode continuar. Então, a mãe de vocês vão adorar. Eu falei sobre os 5S, não falei? Que é o senso de organização. Vocês vão escolher, olha que 5S. interessante, olha que massa isso. Vocês vão escolher uma área da casa de vocês, principalmente o quarto, se for possível, e vocês vão aplicar os 5S no quarto de vocês, montando um relatório com fotos, tá? Mas não é Ô, só professor, meu quarto é 5S usado desde 2007. Que De bacana. verdade, sim. Então você só monta o relatório para mim, então. Mas tem que ser um 5S de acordo com a empresa. Etiquetar, trabalhar os 5S, aliás, os 4, né? Porque o 5 é só disciplina. Os 4S, trabalhar os 4S de uma maneira que você possa me provar. Olha, o primeiro S eu trabalhei assim, assim, assim. Eu fiz dessa forma, dessa forma, dessa forma. O segundo S, dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí é para dar uma geral. Se você não conseguir no seu quarto, sei lá, cozinha, alguma área da sua casa, e montar um relatório no Hoje para mim, com fotos, imagens, explicando passo a passo
quais foram os S's que vocês utilizaram, ok? Pode crer então, professor. É para hoje? É para semana que vem, não é isso? Para segunda-feira. Então vocês vão ter aí, tipo, 5 dias, né, para fazer isso. Lembrando que, 4 dias, né? Lembrando que, professor, não tive tempo e tudo mais. Lá de frescura. O horário da aula dá para vocês fazer. Eu estou liberando vocês 9 horas. 9 às 11 já dá para fazer esse relatório. Né? Já dá 2 horas, dá para organizar o quarto demais. Se for um quarto pequeno ainda, é melhor ainda. Né? Tênis, os tênis que eu mais utilizo, vou colocar em tal espaço. O tênis que eu menos utilizo, vou colocar assim. Roupa, tudo, sabe? Quadros do quarto, sei lá, se você tem troféus do quarto e por aí vai, ok? E Pode assim eu crer. Aí a conquisto a mãe foto de, é pra a mãe de falar vocês me vocês? adoram quando chega nessa matéria.